Boa noite a todos, todas e todes. Aqui em São Paulo, um friozinho. Não sei de onde vocês estão falando. Se quiserem escrever aqui também no chat. Primeiramente, damos boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Lívia Orsatti. Eu sou colaboradora do Núcleo de Cursos e Palestras, coordenado pela Ana Cristina Moutella. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, eu uso óculos e estou vestindo uma jaqueta preta. Essa atividade, ela integra o Plano Anual Casa Museu Ema Klabin Digital 2024, contemplado pelo Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, o PROMAC, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, e patrocinado pelas empresas Mercer e Marsh McLennan. Quero aproveitar e agradecer às nossas intérpretes de Libras, que nos acompanharão aqui nesta palestra, a Asa Pocu e a Grace Santos. Essa palestra ela também vai ficar disponível no canal do YouTube, Casa Museu Ema Klabin. Lá a gente tem um acervo de outras palestras e cursos também. Caso vocês tenham interesse, eu sugiro que vocês pesquisem por lá. Nesse ano, o tema curatorial da Casa Museu Ema Klabin é Novo Mundo, Territórios e Identidades. Por meio desse eixo, a nossa programação visa reavaliar os conceitos sobre continente americano, buscando novas leituras e perspectivas sobre a sua geografia, suas diversas populações e suas manifestações culturais. E é nesse contexto em que se insere esta palestra, Populações Amazônicas e Contextos Arqueológicos. Vou passar, então, a alguns breves informes. Durante essa apresentação, eu vou encaminhar um formulário, um link para um formulário, caso vocês tenham interesse no certificado de participação. Então, ao final da palestra, eu encaminho esse link do formulário no chat, vocês preenchem e dentro de até 1 mês e meio a gente encaminha os certificados no e-mail de vocês. Além disso, vocês podem também encaminhar suas questões no chat, que no final da fala do Tiago a gente vai ter um tempo para mediação dessas perguntas. Quero muito agradecer, então, a presença de vocês e apresentar o nosso querido convidado, Tiago Cater, que é doutorando em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia, UMAI, da Universidade de São Paulo, USP. Realizou um doutorado sanduíche na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, mestre em Arqueologia pela Universidade Federal de Sergipe. É graduado em História e em Letras pela USP. Tiago, uma alegria te receber aqui hoje com esse tema que é tão fundamental, não só para a Casa Museu, né, mas esse tema de pesquisa para o mundo, para o Brasil. Então, é um contexto muito fundamental da gente estar discutindo ele também. Então, é isso. Fica o nosso agradecimento em nome da Casa Museu Ema Klabin e a palavra é sua. Obrigada. Bom, boa noite para todo mundo que está acompanhando a palestra, seja hoje ao vivo ou no YouTube. Eu queria agradecer a Casa Museu Ema Klabin, também a Lívia por ter feito toda a parte logística, a Cris pelo convite. Então, eu queria dar início aqui, né, a essa apresentação e eu queria começar com um meme. Deixa eu ver aqui. Eu queria começar com um meme. Eu acho que esse meme ilustra muito o que a proposta da Casa Ema Klabin, quando eles me procuraram para fazer a apresentação sobre o Novo Mundo, Identidades e Territórios, sobre a visão que o mundo ocidental, sobretudo, ele tende a construir sobre as populações de áreas fora, né, do continente, sobretudo europeu e dos Estados Unidos, Canadá. E o que a gente consegue perceber nesse mapa é uma visão que traz um pouco, apesar de ser em tom de brincadeira, um tom de, de provocação, eu acho que esse mapa ele ajuda a gente a ver como certas regiões do globo ou como e as populações que nelas vivem, né, elas são vistas dentro de um olhar histórico que tende a associá-las, né, como resquícios do passado, como se eles tivessem perdido essa linha para o futuro. Então, quando a gente olha, né, o mapa da Amazônia e as áreas tropicais do mundo, a gente vê que a Amazônia seria, né, nesse que tempo do mundo você está vivendo, uma área da Idade da Pedra, como se vivessem como há 200 mil anos atrás, quando surge o Homo sapiens.
como se fossem populações estáticas, populações que não tiveram história e não mudaram ao longo do tempo. Então, é um pouco contra essa ideia estabelecida e que está muito dentro do nosso imaginário que eu queria refletir hoje com base nos dados arqueológicos para a Amazônia que têm sido coletados há algumas dezenas de anos atualmente. Bom, no que se estrutura essa ideia de que as populações amazônicas e de outras áreas do planeta fossem presas presas a uma condição antiga, como se não tivessem se modificado ao longo do tempo, como se elas fossem um retrato desse estado de natureza do surgimento do ser humano e estivessem ainda congeladas, como se fossem populações congeladas no tempo. Então, essa ideia, ela perpassa diversos pressupostos sobre essas populações. Então, que elas viveriam em bandos pequenos, né, que seriam grupos com alta mobilidade, porque eles não conseguiriam se estabelecer em um único só lugar por conta da falta de recursos, essa ideia que é muito ligada à carestia, à falta de bens consumíveis, de alimentos, e isso também levaria a uma baixa densidade demográfica, causada também pela pressão ambiental muito grande que essas populações sofreriam, que seriam populações de baixa complexidade social, que elas seriam grupos simples de caçadores-coletores, nômades, e que seriam povos, né, para resumir, sem história. Então, seriam povos errantes que vagavam pelo território como se eles não tivessem condições de estabelecer em algum ponto. E esse tipo de pensamento ele vai alimentar ao longo de toda a tradição ocidental sobre a discussão política que vai surgir desde o século XVII, XVI, com as noções que vão ser alimentadas sobre o pensamento ocidental sobre essas populações, como o livro do Thomas Hobbes, né, o Leviatã, e do outro oposto, o livro do Jean-Jacques Rousseau, o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, e que colocariam em aspectos, em espectros diferentes, ou que essa sociedade seria violenta, ou que essa sociedade seria bom por natureza, né? Como o ser humano, em sua condição primordial, ele seria ou bom ou mal. E essa disputa que alimentou debates filosóficos, políticos, durante a partir, né, do século XVI, na Europa, ele se formulou a partir dessa ideia de que essas populações que viviam nessas regiões, elas estavam nessa condição de estado de natureza, e que isso seria um exemplar do ser humano no passado. Então, como nós já fomos, os europeus olhavam para essas populações. Aqui fica um parênteses, se alguém tiver um interesse de se aprofundar um pouco mais sobre essa discussão, nessa relação de desigualdade e como surgem os discursos europeus sobre essas ideias, esse livro Despertar de Tudo, Uma Nova História da Humanidade, do David Graeber e do David Engel, ele discute de uma maneira bastante interessante de onde surgem essas ideias. Então, fica aqui essa sugestão. Para pensar essa ideia, né, esse contexto em âmbito amazônico, eu queria trazer um pouco esse relato do Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha, que é um intelectual, um pensador brasileiro, que tem a sua obra sobre Canudos, que é uma das suas grandes obras, né, Os Sertões, ele também fez relatos de viagens sobre uma ida dele para o Purus em 1905. E eu gosto bastante desse trecho porque eu acho que ele escancara a maneira como se vê a Amazônia, não só, né,
atualmente, eu acho também, algumas pessoas pensam isso da Amazônia, mas desde o começo do século XX e de antes. Então ele coloca que a natureza é espetacular, só que ela é incompleta. E por que que ela seria incompleta? Porque ela tem tudo e falta-lhe tudo, porque lhe falta para ele as verdades da arte e da ciência. Então, que essas populações que viviam nessa região amazônica, elas viviam nesse mundo esplendoroso da natureza, só que elas não desenvolveram nenhum tipo de arte e nenhum tipo de ciência. O que teria essa contradição entre ter e faltar tudo nessa região. Esse tipo de pensamento de que a Amazônia seria um lugar inóspito, de difícil, que era difícil de viver, ele ecoou de maneira bastante substancial em algumas das primeiras escavações e atividades e pesquisas arqueológicas na Amazônia. Acho que a grande figura, né, que vai ilustrar bem essa noção é a arqueóloga dos Estados Unidos, a Beth Meggers, que ela vai tratar a Amazônia como a ilusão de um paraíso. Ela trata a Amazônia como se fosse um inferno verde, que seria impensável que a Amazônia conseguisse sustentar grandes populações humanas. E que todo tipo de inovação, todo tipo de mudança cultural que por acaso a Amazônia tivesse vivido, seria por obra e influência direta dos Andes. Os Andes, que a gente sabe arqueologicamente, possuem sociedades com classes estratificadas, hierarquia, grandes rotas ao longo de todos os Andes, né, no qual eu acho que a grande civilização que todo mundo conhece seria os Incas. Então, a Beth Meggers, ela coloca essa Amazônia como um lugar inóspito e é, difícil de viver, e que por isso o registro arqueológico da Amazônia não teria evidência de grandes obras monumentais. Então, para começar já a entrar um pouco na arqueologia, a primeira coisa que eu queria dizer é que a Amazônia é gigantesca, então é difícil dar conta de toda a diversidade, de toda a grandeza que se trata a Amazônia. Essa Amazônia em números, né, responsável por 58% das espécies de peixes em todo o mundo, de aves, mamíferos, né? Com centros de inovações tecnológicas, como eu pretendo mostrar aqui, então, diversos grupos étnicos que vivem nessa região, diversas espécies de planta. Então, o que é preciso já de cara deixar claro é que a Amazônia é muito grande e o que eu vou fazer aqui é apenas um recorte dessa grande diversidade que a gente encontra na Amazônia. E uma dessas grandes diversidades que a gente pode encontrar é a diversidade linguística que a gente observa nessa região. Então, cada uma dessas cores que a gente pode observar nesse mapa, então, vejo pelo menos umas 15 cores, 16 cores, aqui no lado direito da imagem do mapa, tá difícil de ver, mas cada uma dessas cores representa uma família linguística. O que seria, em termos linguísticos, uma família linguística? Ela seria um agrupamento de línguas que possuem traços e origens semelhantes. Então, só para fazer uma ilustração e uma comparação, se a gente olhasse um mapa linguístico da Europa em termos de família linguística, o que a gente veria eram basicamente as duas cores. Uma cor dos indo-europeus, e que por mais diferente que sejam o português e o russo, o português e o alemão, todas elas fazem parte de uma única família linguística. E a outra família linguística, que é muito minoritária na Europa, sem contar com o processo de migração hoje na Europa, pensando nas línguas antes desses processos migratórios, seria o basco, o finlandês e o húngaro, que seriam línguas fora da família linguística indo-europeia.
Então, se a gente olha para a Amazônia, que tem um território relativamente semelhante ao da Europa, se não maior, o que a gente vê é uma diversidade muito grande. E geralmente a gente costuma associar essa diversidade linguística a também a diversidade cultural. Então, resumir a Amazônia a esses povos como se fossem imagens fixadas de um passado distante, além de errado do ponto de vista histórico, arqueológico, antropológico, ele também é errado do dia da própria saída, porque a gente vê muita diversidade cultural desde a partir desse mapa a gente consegue perceber essa diversidade. Então, como a arqueologia pode, né, observar todas essas evidências de história e de mudanças no passado amazônico ao longo do tempo? Bom, a gente parte, né, geralmente de escavações arqueológicas que são feitas nos lugares determinados, né, que a gente vai encontrando através de levantamentos e prospecções, e nessas escavações a gente observa e encontra uma série de indícios, né, de evidências que vão sendo coletadas pela gente durante as etapas de escavação. Então, dentre os elementos e os objetos que a gente pode encontrar, um dos mais comuns são cerâmicas. São cerâmicas que faziam os potes dessas populações, que serviam para armazenar, para cozinhar. E essas cerâmicas, elas nos dão indícios de vários tipos de atividades que as pessoas faziam nesses locais. Além disso, a gente tem ferramentas de pedra lascada, pedras polidas, que são utilizadas para o serviço, para o descarne, para o corte e para o manejo da floresta, como, por exemplo, lâminas de machado. Também temos restos orgânicos, como restos de animais, restos de plantas carbonizadas e, inclusive, restos microscópicos, que são chamados fitólitos ou grãos de amido, que a gente pode ver, né, através da pesquisa, associadas ao processamento de alimentos ou como se formava a vegetação do entorno desses sítios arqueológicos. Então, são através dessas evidências que a gente consegue observar e criar essas histórias dessas populações que vivem na Amazônia. Contrastando um pouco agora com o que a gente viu do Euclides da Cunha, eu queria trazer esse trecho de um relato do Frei Gaspar de Carvajal, que viajou junto ao comando do Orellana de uma viagem de 1542. Essa viagem ela foi feita em nome da coroa espanhola e ela saiu desde os rios dos afluentes do Amazonas, no Peru, e chegou até o Oceano Atlântico. E nessa viagem, o Frei Gaspar de Carvajal, que fez esse relato, ele mostra, né, que tinha muita gente habitando a Amazônia, uma vila de mais de 2 léguas, e que dela havia muitos caminhos para o interior. E que dessa cidade, enquanto eles andavam, eles observavam uma cidade muito grande, e a cada dia que passava, eles iam observando mais e mais cidades. E que existia numa dessas casas, dentro dessas cidades, muita louça de barro de vários formatos, né? As cerâmicas, feitas, né, da melhor faiança disponível no mundo, porque a de Málaga não é igual a ela. Só um ponto, Málaga era um dos principais centros produtores de cerâmica na Europa nesse período. Então, o que essa fonte histórica ela nos diz é dessa riqueza, dessa existência de cidades, de caminhos, de rotas, alta densidade populacional vivendo na Amazônia, né? No caso, no Rio Solimões, nesse período, logo depois do início da colonização. Durante muito tempo, a historiografia ela entendia esse relato como mais uma autopropaganda da obra e da viagem que essas pessoas tinham feito do que
a validade, eles olhavam para o presente, né? Isso no século XIX, século XX, e viam uma Amazônia relativamente pouco povoada e falavam: esse relato é uma mentira, é uma autopropaganda desses viajantes para valorizar o próprio trabalho que eles fizeram em viajar por essa região. Atualmente, a gente tem uma visão totalmente diferente. Nesse estudo, os autores eles conseguiram mostrar que há uma persistência, né, da produção cerâmica policromada que o Carvajal descreve. Os autores chegam a falar até a aurora do século XX. Então, mostrando que, ainda que o impacto da colonização tenha sido, de fato, algo muito forte para as populações amazônicas, ainda assim, vários traços desse período pré-colonial, eles até hoje eles se mantêm na Amazônia e nas populações que lá habitam. Bom, voltando então, pensando já nessa nova configuração que a arqueologia da Amazônia ela recebe, pelo menos desde o início dos anos 2000, o que a gente percebe é que todo aquele discurso de uma civilização, de uma sociedade que não mudava, ela está equivocada. E a partir de agora, o que eu pretendo é mostrar diversos dados arqueológicos encontrados em artigos científicos de colegas e arqueólogos e arqueólogas que trabalham na Amazônia, mostrando essa diversidade e esse processo histórico que ocorreu na região. Então, a gente sabe, né, através dos dados desses pesquisadores, que pelo menos até 12, pelo menos em 12 mil anos atrás, aceita-se, só um parênteses, que a ocupação no continente americano, ela começou há 16 mil anos atrás. A partir de 12 mil anos atrás, pelo menos, a gente já tem populações vivendo na floresta tropical. O que significa que esses grupos caçadores-coletores não viam a floresta como uma barreira, como algo intransponível. E é legal pensar que parte desses animais gigantes da era do gelo, né, eles são muito conhecidos, então mamutes gigantes, preguiças gigantes, o mamute não tem na Amazônia, só para deixar claro, mas esses animais da megafauna, que a gente costuma chamar, eles são, para os autores desse artigo, representados nas pinturas rupestres identificadas nessa área da Amazônia colombiana, que chama-se Serrania La Lindosa e Chibiriquete, mostrando essa interação dessas populações na Amazônia há pelo menos 12 mil anos atrás. Esse mapa também ele é interessante porque ele mostra que, pelo menos a partir de 9 mil anos atrás, várias regiões da Amazônia, seja a Amazônia Central, o Tapajós, o Madeira, a Bolívia e outras regiões da Colômbia, já estavam ocupadas por populações indígenas vivendo nessas regiões. Mais uma vez demonstrando que mesmo para grupos caçadores-coletores que dependiam altamente de mobilidade e de caça e pesca de animais e coleta de frutos e plantas, a Amazônia não apresentava uma barreira, tanto que eles estavam espalhados por várias regiões da região. Bom, claro que houve mudanças climáticas, mudanças de temperatura e de índice de chuva nessas regiões, mas os dados arqueológicos estão mostrando que, ainda que isso tenha ocorrido, e a gente consegue perceber isso através dos registros geológicos, paleoclimáticos e também arqueológicos, as pessoas conseguiram se manter resilientes nessas mudanças através de uma estratégia de diversificação do manejo de plantas. Então, no lugar de focar em uma única só espécie para domesticar e para cultivar, essas populações optaram por uma estratégia que a gente pode chamar de agroflorestal, incrementando, né, essas florestas, incrementando
essas áreas de produção com diversas espécies diferentes, o que permitiu que espécies bem adaptadas nesse processo de mudança climática conseguissem manter essas populações, mesmo em face a essas mudanças climáticas que ocorreram no passado. Um outro dado bastante interessante sobre a região amazônica é que a região amazônica ela se trata de um dos principais centros de domesticação de plantas em todo o mundo. Esse mapa mostra um pouco as áreas que foram responsáveis pela domesticação de plantas importantes hoje, né? E a Amazônia figura com pelo menos dois grandes centros de domesticação do algodão, da batata doce, do amendoim, da mandioca, da pimenta, mais próximo aos Andes, da batata, do milho, inclusive. Então, tem subvariedades de milhos que foram domesticadas na Amazônia. Então, é bastante interessante pensar como essas populações elas conseguiram manejar essas plantas e torná-las bastante úteis para o consumo e para o uso delas nesse contexto amazônico. Grandes commodities hoje, que são utilizadas pela população mundial, como o milho, como a batata, mesmo a mandioca, a pimenta, o amendoim, né, são domesticados na Amazônia, e essa, né, pode-se dizer que é uma grande contribuição dessas populações. Um outro dado que é bastante relevante para a gente entender, né, a ação dessas populações indígenas no passado sobre a floresta amazônica, ela vem desse estudo que propõe a presença de certas plantas que seriam hiperdominantes. O que seriam essas plantas hiperdominantes nesse contexto amazônico? São plantas que elas se destacam em relação às outras pela sua predominância de árvores na floresta. Então, o que esse estudo fez? Ele selecionou áreas específicas, seja em áreas inundáveis, áreas de terra firme e áreas que são perenemente inundadas e depois secam, áreas de várzea. Então, diferentes espécies, áreas específicas, né, da Amazônia, e eles amostraram a quantidade de árvores específicas que existiam em cada um desses plots, né? Dessas áreas delimitadas. E o que eles perceberam é que existe um padrão, existe uma preferência de certas plantas que são muito mais dominantes, são muito mais frequentes do que as demais. A primeira dessas plantas é o açaí. Outras plantas e espécies úteis, como a paxiúba, o patauá, o murumuru, o breu branco, a seringueira e outras espécies úteis, como palmeiras, elas foram identificadas como as espécies mais dominantes na floresta. Então, eles dizem que essas plantas representam boa parte da composição vegetal da Amazônia. E aí, nesse estudo também, o que eles falaram? É que as espécies domesticadas são 5 vezes, provavelmente, mais dominantes do que as espécies não domesticadas. E, além disso, além de toda em toda a Amazônia, a a abundância relativa e a riqueza, né, dessas espécies domesticadas, ela aumentava, né? Então a frequência delas aumentava em florestas nos sítios ou em torno dos sítios arqueológicos. E os autores têm proposto o quê, então? Que a Amazônia, no fundo, se trata de um grande jardim. Ele se trata de uma floresta domesticada e cultivada pelas populações indígenas. Esse mapa que foi colocado nesse artigo, ele mostra como
essas diversas espécies, como cupuaçu, bacuri, castanha, guaraná, abacaxi, pimenta, batata doce, o cacau, o ingá, a mandioca, a pupunha, o tabaco, a coca, o amendoim, todas essas espécies, elas são utilizadas, né? E várias dessas espécies são árvores, elas foram cultivadas e propositadamente ou como consequência de ações de manejo pelas populações indígenas, tornando-se dominantes na composição florestal da Amazônia. Quando a gente vê um açaizal em uma área da Amazônia, quando não se trata, né, desses açaizais que são utilizados para atualmente, né, para exportação de açaí e fabricação do açaí para venda, mas quando a gente vê, então, o açaí e esses açaizais, a gente pode pensar que essa região provavelmente é um sítio arqueológico e já foi manejado pelas populações indígenas. Mas alguém poderia questionar, e eu acho que é uma pergunta metodológica bastante correta, como a gente demonstra que a atual composição vegetal, então, da Amazônia, ela não é resultado de uma ação presente, atual, e sim resquício de ações das populações indígenas que moraram nessa região. Esse estudo, ele mostra como áreas de sítio, né, antigas aldeias indígenas na região dos Solimões, como um estudo de caso, se trata, então ele, pensando nessas questões, eles foram tentar mostrar qual é a origem, né? E se essas plantas elas estão representadas nesse manejo ambiental por essas populações. Então, esse mapa mostra, seria uma aldeia circular com pequenos amontoados de terra, e atrás desses amontoados de terra que se presumiu que fossem as moradias dessas pessoas, havia concentração desses solos mais escuros. E o que esses solos mais escuros eles mostram, né? Tem toda uma discussão longa sobre a formação desses solos escuros na Amazônia, que a gente chama de terra preta antropogênica, mas hoje a gente sabe que elas são resultado do manejo indígena dessas regiões. E dentro, né, se a gente compara o solo amazônico original, sem influência indígena e sem esse manejo, o que a gente vai ver é esse solo amarelado, que é um solo muito mais ácido. Em termos de nutriente, ele é mais pobre do que o solo de terra preta. E quando a gente compara com o solo de terra preta, a gente vai ver uma preponderância de vestígios orgânicos muito grandes. E boa parte desses vestígios orgânicos são essas plantas que são hiperdominantes, além de outras plantas para cultivo, como mandioca, milho. Então, dessas árvores hiperdominantes, mostrando sim que nesse caso é um sítio do século VII, então 700 depois de Cristo, essas pessoas já estavam cultivando essas plantas que hoje são hiperdominantes, mostrando esse grande conhecimento ambiental, esses conhecimentos tradicionais indígenas sobre o manejo dessas plantas e como permitir que elas fossem longamente cultivadas e permanecessem nessas regiões. Esse estudo ele sugere isso, e mais ainda, esse mapa é um GIF, e ele mostra a expansão de povos da família linguística Tupi-Guarani. É uma família que tem uma origem amazônica, só que em torno de pelo menos 2.000 anos atrás, os falantes dessas línguas, através das reconstituições linguísticas, da linguística histórica e também pelos achados arqueológicos, a gente consegue mostrar que essas populações se expandiram para diversas áreas do continente. Então, para a costa atlântica, para o sul do país, para o Pantanal e para outras regiões da Amazônia. E o que aquele estudo anterior sugere é que todo esse conhecimento, né, agroflorestal dessas populações, ela foi levada com eles.
E essas práticas agroflorestais de manejo do ambiente, ela foi aplicada nessas outras regiões. Então, a gente está lidando muito fortemente com o mundo orgânico. Quando a gente olha as representações antigas e quando a gente olha é, essas representações etno-históricas de viajantes, a gente vê que boa parte do que é produzido por essas populações indígenas são itens biodegradáveis, são itens que, por um olhar arqueológico, são itens que perecíveis, que não se mantêm no registro, né, arqueológico quando a gente vai fazer as nossas escavações. Então, acho que boa parte desse olhar enviesado sobre o mundo amazônico, ele também parte dessa dificuldade de perceber o que é resultado da ação humana e o que é uma ação simplesmente natural. E a gente tem essa dificuldade quando vai fazer trabalhos de campo de arqueologia, por exemplo. Esse estudo, ele teve a felicidade de encontrar nesse solo mais alaranjado, após as escavações, esses buracos retilíneos profundos e finos, com um sedimento mais escuro. Esses buracos, né, que a gente chama de buracos de poste, eles estavam organizados de uma determinada maneira que esse arqueólogo, Filipe, ele conseguiu estabelecer diâmetros diferentes para os diferentes buracos de poste, e ele conseguiu, através da organização espacial desses buracos, propor como seria uma casa dessas pessoas. É, algo que é muito difícil a gente conseguir fazer na Amazônia, sobretudo porque esses sítios, como eu disse anteriormente, eles estão associados à formação dessas terras pretas e fica de difícil visualização. Mas esse é um caso bastante interessante de como se organizavam, né, essas casas dessas populações. Mas em monumentalidade, urbanismo, a gente pode dizer, mesmo diante dessa dificuldade de encontrar construções que durem nessa região, de pedra, por exemplo, a gente consegue falar em monumentalidade, urbanismo. Bom, eu acho que sim. E eu queria trazer alguns casos aqui que ilustram bem essa ideia. O primeiro caso é o sítio de Calçoene, que fica quase no Oiapoque, já no Amapá. É um sítio que eles usaram, as populações que viveram e construíram esse monumento, eles usaram, então, desplacamentos rochosos que tem na região para construir essa esse monumento. É, e, as, e as pesquisas arqueológicas que foram identificadas lá, elas identificaram abaixo dessas grandes rochas desplacadas e colocadas verticalmente no solo, potes cerâmicos, alguns deles, se eu não me engano, tinham pessoas enterradas dentro. Então, uma série de deposições e objetos colocados intencionalmente no que a gente chama de megalitos. E, além disso, os autores também propõem que isso mostra um conhecimento refinado do sistema calêndrico, né? A existência de um sistema de calendário e também do movimento dos planetas e do Sol e dos solstícios. Essas fotos, na parte mais baixa do slide, ela mostra, né, como essa rocha ela faz todo o caminho que o Sol faz na tarde do solstício. Bom, a gente também tem grandes montículos, né? Montículos são acumulados de terra, que por muito tempo a função atribuída a eles era se manter em épocas de cheia acima do nível do rio, e hoje a gente tem visto uma diversidade de aplicações para esses amontoados de terra que a gente chama de montículos. O caso mais famoso, arqueologicamente falando, acho que pode se tratar da Ilha de Marajó. A Ilha de Marajó, ela está na foz do Rio Amazonas, em contato com com o Oceano Atlântico, e vários sítios arqueológicos foram identificados nessa região.
E o que é interessante é que o que a gente chama de tesos, então esses montículos gigantescos com dezenas de metros de comprimento, eram feitos por essas populações e neles eram enterradas essas grandes urnas com formato de animais, corujas e outros animais da fauna local, utilizando simplesmente, né, essas grandes acumulados de terra para construir essas plataformas. Além disso, eles criavam lagos artificiais e uma diversidade de outras estratégias para controlar essa paisagem e usufruir e usar essa paisagem. Outra evidência que a gente tem de urbanismo, né, e desse conhecimento dessas populações sobre, né, sobre esses aspectos da vida social e talvez em cidades, é a existência dessas valas, né, que foram escavadas e serviam provavelmente como um aspecto de defesa. Então, essas valas defensivas, elas eram usadas para proteger as populações que ficavam dentro dessas aldeias. Então, o que parece simplesmente uma declividade no terreno, essa equipe de arqueólogos, eles conseguiram mostrar que se trata de uma vala defensiva na Amazônia Central, trabalho do professor Eduardo Neves, do Clyde Moraes. E isso tudo foi fomentando uma discussão na arqueologia amazônica de que sim, a gente poderia falar sobre um urbanismo em paisagens antropizadas na Amazônia. Esse estudo na região do Alto Xingu, ele fez um trabalho que ele pegou, então ele se valeu do formato atual das aldeias Cuicuro, que é um povo que mora no Alto Xingu atualmente, e tentando mapear isso arqueologicamente, através de escavações, eles conseguiram perceber que essas aldeias, no passado, elas eram muito maiores e, além disso, elas eram também muito mais amplas, ligadas por uma longa rede de estradas e separadas por grandes florestas e jardins e florestas, né, agroflorestais. Uma tecnologia que veio mudar, de fato, em grande medida, a arqueologia da Amazônia, está sendo recém-empregada na Amazônia, é o LIDAR. O LIDAR é um sistema de monitoramento por lasers, em que esse laser é acoplado em um avião ou em um drone, e esse laser, esse equipamento, esse LiDAR, ele vai soltar lasers sobre a superfície e esse laser vai voltar para o receptor. E aí, através de softwares e de modelos de dados, de bancos de dados, é possível perceber de maneira bastante refinada a topografia do território. Bom, esse LiDAR ele foi utilizado numa região do Equador, uma região da Amazônia Equatoriana, e o que a gente vê aqui simplesmente com um terreno com uma cobertura vegetal, após o uso do lidar, o que foi possível ver são todas essas estruturas de terra densamente organizadas e todas organizadas em torno dessas calhas, desses rios, né? Essas partes mais escuras, e que tem mais de 2 quilômetros de comprimento. Então, são áreas com várias construções densamente ocupadas que hoje estão sobre a floresta. Esse artigo saiu na Science recentemente, e aqui a gente tem umas fotos, né? Tem uma foto à direita de como se tratam, né? Como são visualmente, para quem está em loco, essas construções de terra. E para um olho de alguém que é destreinado, seria somente uma declividade no terreno. Só que
o uso do lidar e o trabalho de campo posteriormente conseguiu mostrar que isso são construções de terra feitas pelas populações no passado. Só em matéria de comparação, antes que tenha uma discussão, mas será que isso pode ser chamado de cidade? Será que isso não pode? Cidades e áreas como no platô de Giza, no Egito, que são chamados por todo mundo por cidades, são do mesmo tamanho ou até menores do que esses campos, né? Do que essas áreas da Amazônia equatoriana. Então, acho que não tem muita dúvida de que sim, se tratam de complexos urbanos ou cidades-jardins, como chama o autor do artigo. Isso também aconteceu, o uso do lidar, na região do Llanos de Morro da Bolívia, nessa região na fronteira do Brasil com a Bolívia. E o que esse grupo de arqueólogos e arqueólogas ele conseguiu identificar foi a existência de possíveis pirâmides de terra, gigantescas, com mais de 20 metros de altura, cercadas por valas, e minis outras estruturas, de terra, circundando essa região, ligadas por estradas, ligando várias áreas dessa bacia do Llanos de Morros na Bolívia. Então, esse mapa à direita, ele mostra como essas estradas e esses diversos outros pontos que potencialmente possuem esse tipo de vestígio arqueológico, que também, mais uma vez, é feito basicamente em terra. E essas construções em terra também, elas são identificadas no Brasil, sobretudo nessa região do leste do Acre, né? Na fronteira com a Bolívia e na fronteira com Rondônia, o que a gente costuma chamar de geoglifos. Então, esses geoglifos são áreas e valas escavadas ou montículos de terra construídos que possuem estradas ligando várias áreas entre eles. Esse estudo da Jennifer Otlin, ele é bastante interessante porque acho que é uma pergunta bastante recorrente. Então, ao se fazer essas grandes construções, essas populações provavelmente estavam desmatando, né, essas regiões. E os estudos dela de paleoambiente, então, através dos resquícios de plantas que sobraram nos sítios arqueológicos atrelados à construção desses geoglifos, ele conseguiu mostrar que não. O que de fato eles estavam fazendo é substituindo uma floresta primária por uma floresta antropizada, ou que a gente costuma chamar dessas agroflorestas. Então, a floresta se manteve em pé, ainda que se tivesse construído esses grandes caminhos e essas grandes redes de caminhos e geoglifos por toda essa região. E, para não surpresa, mas assim, é um dado muito interessante, é que pesquisadores do INPE, me perdoe, eles fizeram uma estimativa através de uns modelos matemáticos e das observações deles de satélites, e que pelo menos mais 10 mil desses geoglifos, desses trabalhos em terra, ainda estão escondidos por toda a Amazônia. Então, bastante trabalho ainda para a gente lidar com esses contextos arqueológicos. Então, para sistematizar todo um pouco essa discussão que foi apresentada até agora, em contraposição com aquele meme, com aquela ideia de que as populações indígenas elas representavam um estado de natureza, que são populações sem história, o que a gente consegue ver é que, pelo contrário, né? A gente tem uma ocupação indígena antiga na Amazônia. A gente tem a Amazônia como um centro independente de domesticação e cultivo de plantas. Também é um centro independente de inovações tecnológicas, como fabrico cerâmica e várias outras estratégias de manejo do ambiente. A gente tem transformações grandes na paisagem, né, com adensamento demográfico. A gente tem urbanismo. A gente conseguiu ver que tem uma diversidade cultural muito distinta. Então, enquanto alguns faziam esses montículos de terra, outros
não faziam, enfim, tem uma diversidade muito grande. E eu acho que a grande palavra que define, né, essas populações indígenas, é, amazônicas e também não amazônicas das Américas, é essa produção da abundância. Então, transformar matas em matas e florestas ainda mais produtivas do que elas já eram. E pensando, né, nesse trabalho arqueológico que a gente tem feito e que a arqueologia tem se proposto a fazer, eu queria só tratar aqui de um estudo de caso, que é o estudo que eu venho me dedicando nos últimos anos de mestrado e de doutorado, e também para mostrar um pouco que se trata de um processo lento, né? São mais de 10 anos de projeto nesse sítio, e eu queria contar um pouco dessa história para vocês. Então, o sítio Teotônio, ele é um sítio que se localiza na região do Alto Rio Madeira, bem próximo à cidade de Porto Velho, em Rondônia. E esse sítio ele foi identificado nos anos 70 por um arqueólogo gaúcho chamado Eurico Miller. Ele foi escavado por esse arqueólogo e desde então ele tinha sido não mais pesquisado. E em 2011, a equipe, né, do Laboratório de Arqueologia dos Trópicos, que eu faço parte, que é coordenado pelo professor Eduardo Neves, e também em colaboração com o professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o Fernando Almeida, esses pesquisadores retornaram ao sítio Teotônio para começar uma nova etapa de pesquisa nesse sítio em 2011. Bom, ele fica ao lado de uma cachoeira, a cachoeira também se chama Teotônio, e por isso o sítio recebeu esse nome. E a cachoeira, ela era muito conhecida pelos moradores locais pela sua alta viscosidade, né? Pela alta quantidade de peixes que essa cachoeira que essa cachoeira produzia. Se vocês jogarem assim no YouTube, pescaria na Cachoeira do Teotônio, os vídeos são muito legais, assim, o pessoal pescando com a mão, chega a ser até engraçado, assim, a quantidade de peixe que essa cachoeira tinha. E ela também, pensando, né, nessas fontes históricas que a gente tem sobre o passado amazônico, essa cachoeira era um lugar bastante importante que ela foi descrita por vários viajantes ao longo do tempo. Então, desde o século XVIII, então, no final do século 1700 e pouco, a gente já tem imagens dessa cachoeira sendo representada. E os narradores, os viajantes mostrando o quão difícil era, era atravessar essa cachoeira e a quantidade de peixes que ela possuía. Então, a gente iniciou os trabalhos de campo lá em 2011, e desde então faz 10 anos que a gente tem trabalhado no sítio Teotônio, e até hoje a gente continua identificando novas áreas, novos contextos de escavação. Então, a gente realizou diversas atividades de escavação e de prospecção, e uma das coisas que mais chamaram a atenção é a presença de ocupações antigas, como eu já tinha dito, de ocupações antigas de pelo menos 9.500, 10 mil anos atrás, nessa região, bem dentro da Amazônia, próximo à Rio Madeira. E o principal artefato, os principais restos que a gente consegue identificar durante as etapas de campo, são essas microlascas de quartzo que foram lascadas e que provavelmente serviam para uso e manuseio, para corte de diversas plantas e talvez até dos peixes. Então, essa é uma área de escavação que a gente fez no sítio Teotônio. A Jennifer Ostrom também, trabalhando nesse contexto, ela, o trabalho dela, né, ela corrobora um pouco, ela corrobora de fato é, as ideias de que a floresta amazônica ela estava sendo manejada e cultivada pelas populações indígenas há muito tempo. Então, desde 9.000 anos atrás, a gente tem evidências de consumo de castanha, de feijão, de goiaba, pequiá, e a partir de 6.500 anos, a gente já tem, por exemplo, a abóbora,
a pupunha, o feijão, a mandioca, o milho e a castanha. Então, a castanha, essas plantas sendo resilientemente utilizadas e cultivadas e manejadas por essas populações indígenas. Bom, e a gente encontra uma diversidade enorme de contextos com cerâmicas arqueológicas. Pelo menos a partir de 4.400 anos antes do presente, e fazendo algumas adaptações por sistema calêndrico atual, pelo menos 5.000 anos atrás, a gente vê uma vasta produção de cerâmica arqueológica que vai mudando ao longo do tempo. E essas cerâmicas, as formas, como são essas cerâmicas, a pintura, a decoração, elas mostram as diferentes formas que essas pessoas viveram nesse sítio. Como eles viveram nesse lugar de diferentes formas, desde populações menos densas até grandes aldeias, ocupando uma vasta área desse sítio. E os estudos também de plantas e de vestígios botânicos, seja em restos de carvões ou em fitólitos, eles também mostraram a existência, né, desse cultivo de mandioca, de abóbora, de palmeiras, e como essas estratégias de manejo, apesar de se manterem em grande medida, elas também sofrem alteração ao longo do tempo, né? E, no caso, na última etapa de campo, em 2001, a gente finalmente encontrou uma área que talvez remeta, né, para o doutorado da minha colega Laura Furquim, uma área que remeta a uma unidade habitacional, como a gente costuma chamar em arqueologia, mas o que seria o vestígio de uma antiga casa. Então, a gente pretende voltar para esse sítio para entender como essas pessoas estavam vivendo, o que elas tinham nas casas e como essa aldeia ela se organizava espacialmente. Acho que na foto dá para ver que tem manchas mais escuras nessa área escavada. Então, vai ser um trabalho que a gente vai continuar nos próximos anos. Bom, só que em 2013 foi construída, né, foi finalizada a construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio, bem próximo ali de Porto Velho, e a cachoeira foi inundada, o que modificou de maneira bastante substancial a vida das comunidades ribeirinhas que ali viviam. É, Esse é o seu José, um dos nossos colaboradores, e esse é um pirarucu que ele costumava pegar com bastante frequência, né, no entorno da cachoeira. E hoje, segundo os relatos do próprio seu José, a pesca e encontrar peixes desse porte está cada vez mais difícil. Então, pensando como a arqueologia dialoga com essa história da Amazônia, o que a gente começa a perceber é que os efeitos dessas mudanças e dos efeitos de mudanças climáticas que estão ocorrendo no planeta, elas estão afetando de maneira substancial essas populações tradicionais e as populações indígenas que criaram todo esse legado paisagístico de toda essa história do que é hoje a Amazônia. Então, o Rio Madeira é uma foto recente de 5 dias atrás desse Rio Madeira super seco, com esses bancos de areia, tornando a pesca e mesmo a própria usina, né, o funcionamento da própria usina em risco. A gente sabe que a Amazônia, né, está sob ameaça. É frequente quando a gente liga no noticiário ou lê notícias sobre a Amazônia, do deflorestamento e das ações contra a floresta amazônica e suas populações, e como isso traz efeitos diversos para várias pessoas. Então, dentre essas principais causadores de impacto para a Amazônia,
e da sua degradação estão a extração de madeira, o fogo, o desmatamento para plantio e para pasto, e a seca consequente desses processos. Esses dados atuais de poucos meses, poucos dias atrás também, mostra que o Brasil já perdeu de todos os seus biomas quase 33% do seu, perdão, dos biomas. A Mata Atlântica talvez seja, e o Cerrado sejam as áreas mais impactadas, mas que a Amazônia também já perdeu quase 10% da sua cobertura natural ou da sua cobertura vegetal nos últimos 37 anos. Então, tem uma escalada, tem um arco do desmatamento que ocorre, e muitos deles eles são feitos de maneira criminosa e não planejada. É, e isso ocorre, sobretudo, em áreas indígenas, né? E áreas de comunidades tradicionais, áreas de comunidades quilombolas. É, e, além disso, desculpa, é, outros fatores estão trazendo riscos à Amazônia, como o narcotráfico. Hoje, a gente sabe que tem várias facções criminosas atuantes na região, o tráfico de cocaína, sobretudo vindo da Colômbia e do Peru. Então, essas populações estão ameaçadas não só pelos problemas ambientais que estão ocorrendo na região, mas também pela ação de tráfico e outras condições que estão sendo impostas a essas populações na Amazônia. Esse mapa mostra, né, que a gente ainda tem diversos povos indígenas isolados na Amazônia brasileira, esses pontos verdes, e vários desses populações que atuam de maneira sistemática para colaborar com a preservação da Amazônia e para produzir essa floresta antrópica que é a Amazônia, eles estão sob risco. Eles estão sob risco, seja de doenças ou do contato com a sociedade brasileira. Isso não afeta só eles, isso afeta todo o continente, eu diria talvez todo o mundo. É, Esse é uma proposta de alguns climatólogos e meteorologistas que eles propõem a existência desses rios voadores. Então, esses rios voadores eles seriam o quê? A umidade evaporada, né, do Oceano Atlântico, ela é bombeada por o interior do continente através da floresta amazônica que puxa essa umidade. Essa umidade, ela condensa e cria chuvas, só que graças ao sistema de ventos e de pressão atmosférica e também pela existência da Cordilheira dos Andes, essa umidade ela não consegue atravessar a cordilheira. E essa umidade toda, ela vai sendo descarregada em forma de chuva no centro-oeste e no sudeste, e também em partes do sul do país. Então, a Amazônia, ela também, claro, isso todo mundo sabe, ela cumpre uma função climática e ambiental que é muito importante. E a devastação da floresta, ela traz impactos que não só trazem prejuízos e ameaças a populações indígenas, mas a toda a sociedade brasileira, e mesmo na produção de alimentos, né, o Centro-Oeste, e mesmo causando tragédias, como no Rio. Então, esse vídeo ele ilustra bem, ele traz a ideia desses rios voadores, e essa matéria da BBC ela mostra bem como a função deles ajuda a causar ou prevenir tragédias ambientais em áreas como Rio de Janeiro, Petrópolis e mesmo no sul do país. E eu acho que sempre gera-se essa questão de mas mudanças climáticas, isso é de fato um dado científico correto? Sempre tem esse debate. Mas tá um calorão e agora tá um super frio. O que os especialistas no assunto, né? Eu não sou especialista nessa área, mas o que todos
especialistas no assunto eles propõem, é que a questão é a frequência. Então, ao mesmo tempo que a gente tem cheias gigantescas, como aconteceram no Acre há um ano atrás, hoje o rio abastece a cidade, percorre a cidade, ele está extremamente seco. Então, a frequência desses episódios de seca e de extremos, ele vai ser cada vez mais frequente. Bom, e o papel da arqueologia nisso tudo, né? Eu acho que a arqueologia, ela mostra, e eu tentei mostrar um pouco isso na minha fala, é que as populações indígenas, elas foram responsáveis em grande parte pela conformação, pela existência vegetal do jeito que a Amazônia é hoje. Então, vários é, teóricos e pesquisadores, biólogos, eles assumem que a Amazônia é um ambiente antrópico, é como se fosse um jardim manejado e cultivado e protegido pelas populações indígenas no passado. E que são essas populações que criaram essa herança do que é hoje a Amazônia para as populações que nelas hoje ainda vivem. Trabalhos de arqueólogos e arqueólogas em conjunto com populações indígenas, eles mostram que essas práticas, parte dessas práticas que a gente vê no passado arqueológico, elas ainda estão presentes nas formas de viver e de manejar a floresta na região amazônica. Então, essas experiências com diversos povos indígenas ao longo de toda a bacia amazônica, ela está mostrando que sim, né, essas populações elas são responsáveis por esse manejo e pelo cuidado e pela produção dessa floresta amazônica que a gente conhece hoje. E hoje em dia, inclusive arqueólogos indígenas estão trabalhando é, em parceria é, com as suas comunidades de origem, pensando esse passado indígena, mas dessa vez falado por eles mesmos. E não só, né, dessa produção material que as populações indígenas representam, né, para a consolidação e para o manejo da floresta amazônica, mas hoje a gente sabe que diversas pessoas indígenas elas estão atuando politicamente, filosoficamente na esfera e na proteção é, desse da floresta e desses modos de vida que garantem um bem-estar ambiental e um bem-estar para todas as populações, já que o controle dessas áreas elas representam um benefício para toda a população brasileira. Só para pensar e já finalizando a minha fala, se a gente olha o arco do desmatamento, a gente vê, né, que as áreas de proteção, as áreas que estão preservadas nessa área do desmatamento, são exatamente as terras indígenas. Então, elas estão cumprindo também politicamente esse papel de proteger a floresta, por mais que ela esteja, né, essas populações estejam ameaçadas, no caso da ausência de políticas públicas, né, próprias e destinadas a elas. Bom, para quem se interessar um pouco mais sobre a nossa pesquisa, como a arqueologia é feita no dia a dia, como a gente faz as nossas atividades, o SESC, ele fez um documentário, ele está fazendo um documentário, na verdade, sobre as atividades desenvolvidas no Laboratório de Arqueologia dos Trópicos, lá da Universidade de São Paulo, e eles documentaram as nossas atividades até agora em 2 sítios. Então, o primeiro sítio foi o Sambaqui Monte Castelo, e o próximo documentário vai ser sobre o sítio Teutônio que eu mencionei aqui, e lá tem vários detalhes das nossas escavações e dos nossos resultados de pesquisa. Se vocês entrarem nesse QR Code, vocês acessam a página do SESC e conseguem ver. A do sítio Teutônio vai ser lançada em 2 semanas, mas o documentário sobre o sítio Monte Castelo ele já está disponível
para assistir gratuitamente lá no site do SESC. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer a Lívia, a Cris, a Cíntia também, que foi que me contatou e está organizando também esse ciclo de debates, e agradecer vocês. Fico à disposição, seja aqui no chat, ou seja depois por e-mail, para conversar e tirar dúvidas e dialogar com quem tem interesse. Muito obrigado. Obrigada, Thiago. Foi sensacional a palestra. Enfim, conseguiu cobrir aí muitos temas em pouco tempo. Tem uma pergunta aqui do chat que eu vou te fazer, que é da Alicia. Ela pergunta ainda, no meio da palestra, sobre a datação do megalítico do Amapá. Ó, eu teria que reler o artigo novamente, mas se eu não me engano, já é de 500 depois de Cristo para frente. Eu não vou saber exatamente, mas é um megalito em termos arqueológicos relativamente recente. Se eu não me engano, é em torno do ano 1000, talvez, depois de Cristo. Eu precisaria checar essa informação, mas seguramente já é após 500 anos depois de Cristo. Vou ficar devendo, mas Imagina, devendo nada. O pessoal está comentando aqui sobre a apresentação, enfim, te agradecendo. Bom, pelo nosso horário, então, a gente já vai se encaminhando para o final. Agradecer imensamente vocês que participam da nossa programação. Convido vocês também a irem ao museu, a Casa Museu Maclabim. A gente está nas últimas 2 semanas da exposição sobre o Rio de Janeiro, que está incrível. Então, quem puder, venha. Agradecer às nossas intérpretes, a Asa e a Grace, a Ana Cristina Moutella, nossa coordenadora de cursos e palestras, e ao Tiago, a palavra final é sua. Agradecer pela palestra e, claro, a quem vai assistir também, depois lembrar que essa palestra vai estar no YouTube da Casa Museu Maclabim. É isso, gente. Boa noite e até a próxima. Tiago, a palavra é muito sua. obrigado. Bom, muito obrigado novamente a todo mundo que assistiu. Agradeço e a gente fica à disposição aí. Qualquer questão, a gente pode conversar e dialogar e ir conversando. Tá bom? Muito obrigado novamente à Casa Museu Emma Clabin pelo convite e permaneço à disposição para outras oportunidades. Agradecer também o pessoal da tradução por Libras. Sei que eu falo rápido, dei bastante trabalho para elas. Muito obrigado. Obrigado você, Tiago. Até a próxima, gente. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.